Gratidão. E aqui, como mencionamos em outros vídeo, né, em outros vídeos sobre a organização da mente, né, a importância de a gente ter essa ordem, essa organização para os nossos saltos quânticos. Então, a mente, na verdade, quando você começa a organizar, você vai perceber pequenos saltos quânticos, né? A gente não pode sair de um estado, de um nível de consciência para o outro, muito elevado, assim, da noite para o dia. Mas isso pode acontecer, essa saída, esse salto quântico pode acontecer se você estiver num nível de organização mental, no caso, né? Você vai transcender a mente para um nível espiritual, você precisa estar ela extremamente organizada já. Então ela chega num ponto que ela fala assim, não, já foi suficiente esse nível de experiência, já está ok esse nível de organização que você chegou, e isso é suficiente para a experiência nesse nível de consciência, então eu vou te colocar numa frequência mais alta, eu vou te levar para você experienciar algo diferente. Então isso que a gente chama de desconhecido, que a gente teme, né, as naves. O que são as naves? O desconhecido, na verdade, não é que ela é uma coisa fora do mundo, mas é num nível de frequência que nós ainda não vivemos. Mas é mais de nós mesmos, né? Então você pode viver naquele nível que eles estão propondo. Por quê? Porque você foi feito, desenvolvido, né? Foi projetado, nosso ser foi projetado para isso. Ele foi projetado para escalar. O que significa escalar? Para a gente evoluir, para a gente crescer e a gente experienciar níveis mais sutis, mais elevados, mais harmoniosos, mais de tudo. Níveis que você fala, meu Deus, deixa eu ficar aí, pelo amor de Deus. E para você conseguir justamente isso, você tem essa missão, né, de ir escalando aos pouquinhos, de não se afligir, porque aí você estraga tudo, né, a mente aflita é a pior coisa que existe, mas o objetivo é tirar essa mente da frente. Então a organização, existem vários processos, mencionei algumas coisas, mas tem mais um deles que é muito importante para a organização da mente, é estabelecer prioridades. Desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Então você vai estabelecer sempre prioridades. Então você faz uma prioridade, você terminou essa, vai vir outra. Então isso é uma coisa que eu comecei a organizar, como mencionei também em outro vídeo, que eu sempre trabalho com consultoria e gestão de projetos, um monte de informação, um monte de projetos, um projeto aqui, outro em outro estado, outro em outro país, esse monte de informações acontecendo ao mesmo tempo. Então chegou ao ponto de gerenciar 6 projetos simultaneamente, 7 projetos, um portfólio de projetos, com projetos diferentes. Então, o que acontecia? Tinha projetos numa área de negócio totalmente diferente. Então, eu tinha que ir numa indústria petroquímica. Aí, eu tinha que ir numa indústria de outra coisa. Serviços, área de tecnologia, tudo diferente. Então, eu comecei a entender, né, que eu precisava ter uma organização para conseguir gerenciar tudo aquilo. Então, a minha mente... eu permitindo que a minha mente tomasse a ação de organizar, porque a mente é inteligente. Então, entenda, uma mente organizada é porque existe nesse nível de consciência mental, né, a gente não tem que jogar fora, a gente tem que estruturar, existe uma inteligência. Por quê? Porque existe uma vida, o nível mental existe vida, existe seres vivendo nesse nível. Então, tem seres desorganizados e tem seres organizados. Então, eu pegava pessoas, equipes desordenadas e ordenava. Pegava já equipes mais organizadas e aquilo se projetava mais facilmente. Então, é um desafio. Então, o que eu fazia? Eu estabelecia essas prioridades. Então, eu pegava um projeto e organizava ele direitinho. Quais são as prioridades desse projeto? Não coisa supérflua. Não reunião desnecessária, não conversa de bastidor, não conversa de corredor. Então eu tinha todo esse aparato que eu me munia e até hoje sou assim. Agora piorou, né? Porque a partir do momento em que você
descobre a sua origem, você não tem mais isso, você nem pode mais estar aí, né? Mas de alguma maneira nós, como apoio a tudo isso, nós não podemos negar, obviamente, se nós temos algum conhecimento, ajudar, apoiar aqueles que estão naquele nível, ajudando com aquilo que nós mesmos fizemos, né? O que não quer dizer que a gente está aí se doando e mais nada, não é isso. Mas são circunstâncias que aparecem para que a gente possa também servir em qualquer nível que for de consciência, né? Não nível da pessoa, nada disso, nível de consciência. Então, hoje, nesse nível de consciência mental, né? Hoje, como fiz essa transcendência, eu já não desenvolvo os trabalhos de forma intelectual, mas de uma forma espiritual, do espírito sobre a matéria. Então, a minha escrita dos textos e participação em projetos se amplia, por quê? Porque a gente está num outro nível de consciência. Mas voltando ao nível mental das pessoas, que a grande maioria está nesse mental a ser organizado, a prioridade, estabelecer prioridades é fundamental. Então, você vai pegar um projeto, você pega uma caixa cheia de bagunça. E aí você vai com pinça, você vai organizar aquilo, realmente estabelecendo as prioridades. Então, quando você faz uma, vai vir outra na sequência. E você vai estar sempre trabalhando em termos da prioridade e não do que não é prioritário. Então, o que acontece na grande maioria das vezes, as pessoas estão dispersas em atividades que nada tem a ver com a realização daquele trabalho. Então, elas vão jogando as suas energias para fora e se dispersando. Então, você tem que focar a sua atenção e ir estabelecendo prioridades. Então, quando você faz uma, liberou. Então, é a liberação da energia daquilo. Liberou, você tem energia para a próxima. E assim, você vai fazendo até você fechar aquele trabalho que você tem que fazer. A mesma coisa na interação humana, se você também trabalha com esse tipo de área, onde você tem equipes ou tem pessoas, você não vai nas pessoas perguntar para elas o que elas têm que fazer ou não têm que fazer. Não, você vai organizar as atividades e vai alocar, né, as pessoas de acordo com aquilo que elas sabem fazer, que elas podem fazer e que está em linha com os seus conhecimentos. Então, muitas vezes os projetos não andam. Por quê? Porque as pessoas erradas no lugar errado, né? Então, toda essa organização de prioridades vai te trazer uma clareza mental. Então, a clareza mental é fundamental. Você organiza, faz, aí você se libera entre uma e outra, se libera, né? Como eu mencionei no vídeo também, eu colocava uma recompensa, ou seja, para o cérebro, nosso cérebro precisa de quê? Precisa de dopamina, endorfina, enzimas, né? Todas essas serotonina, todas essas coisas, para ele se sentir ok, né? Se sentir feliz. Nosso corpo, né, como um todo, precisa de tudo isso. E o cérebro, para ter uma atividade aguçada, rápida, que você já percebeu ali um erro de trabalho, já corrigiu, você precisa estar organizado. Com essa organização, quando você tem uma organização mental bastante apurada, você percebe o erro fácil. Essa é a grande sacada da percepção. Quando você está desordenado, você não vê o erro, porque você está desordenado. Então, o erro vai se misturar com a sua própria desordem. Então, quando você organiza tudo, aí você vê um erro ali que ninguém viu do projeto, você fala, um erro de qualquer atividade que você esteja fazendo, você já corrige e não gasta energia falando com o outro. Isso eu fiz, se não fiz, quem errou, quem acertou, esqueça o mundo. Você pega aquilo, é para apagar, apaga. Aquilo não serve, tira. Fez. Não precisa ficar explicando o porquê, como. Entenda que nós não temos que pedir validação para ninguém da nossa evolução. Você não tem que pedir aprovação para ninguém, né? Porque você está atuando naquele projeto, entenda, você está evoluindo fazendo aquilo. Então, sempre busque qualquer atividade que você esteja realizando, aproveitar aquele momento para ordenar sua mente, organizar tudo, porque lembra, você vai chegar num momento que você vai estar em outro nível. Então, você vai fazendo aquilo tal, com todo o seu amor, todo o seu carinho, vai chegar um momento que você vai
transcender aquilo e você vai estar num outro plano, num outro nível de consciência, aonde você vai servir de outra maneira e você vai aprender outras coisas. Mas enquanto você está naquele, você tem que organizar, porque é o que está sendo pedido para você. Então você estabelece as prioridades e vai sempre trabalhando com prioridade. A mesma coisa, vida pessoal, a mesma coisa. É prioritário ir lá, não sei aonde, falar com alguém, tomar suco, não sei do que. É prioritário. Você está numa atividade, por exemplo. Aí alguém fala, vamos não sei onde, a pessoa quer recolher você daqui e levar você para lá. Aí você fala, não, mas eu tenho que terminar isso aqui, não, mas eu quero ir lá, não, mas... Aí você fica naquele... Então, esse é o ponto-chave, que aí você está sendo... Aí vem o comando. Você está sendo solicitado a sair da sua prioridade. Você não pode sair da sua prioridade. Então você vai pegar e falar, não. Você não vai falar, não quero. Você vai falar, nesse momento, não posso. Nesse outro momento eu poderei, mas agora não dá. Então o seu cérebro, a sua atitude, o seu comportamento tem que ser coerente com aquilo que você está fazendo. Então você vai sentar e vai ficar lá até terminar. Então isso acontecia muito comigo, né? E aí o jogo de forças vem rapidamente. Por quê? Porque você está lá gerenciando aquele projeto, aí vem 200 aqui, né? E você continua lá, você não sai do lugar, e o seu cérebro fala, não, você continua aqui, e aquelas pessoas estão, não, porque você não sei o que. Ok, você empurra todo mundo sem fazer força, né? Então aí você tem que aprender técnicas milenares, né? Como a técnica do Tao, né? Taoísmo. Tudo isso você vai desenvolvendo, praticando meditação, silêncio, e aí você vai a campo. Você pratica, você leva a sua frequência, aí você vai a campo. Sempre de dentro para fora. Nunca vá lá no meio da bagunça e começa a tentar arrumar, porque aí vai ser uma coisa que não vai chegar a lugar nenhum. Porque lembra, se você vai lá fora, você vai nos personagens, você vai nos egos. Se você se trabalha dentro, você vai nas almas, você vai nas essências. Você não está mais vendo o ego de ninguém. Então, a pessoa pode estar gritando, pode estar... Você fala, ok, é só um espírito que está que está desalinhado. Você fica em silêncio e você continua o seu trabalho com a neutralidade, né? Então, esse é um esforço que todos nós temos que fazer para aprendermos a alinhar nossas frequências, nossas energias, e aí as nossas ações e atividades elas começam a funcionar. E aí é muito legal, né? Porque aí o que acontece? Você começa a organizar tudo isso e o projeto começa a andar, as pessoas começam a funcionar, tudo começa a funcionar, e quando você vê se terminou aquele, você está fazendo outro, e não há questionamento. Não é que você vira uma máquina e você fica uma pessoa fria. Não. Você só está trabalhando a sua capacidade, lembra, de organização mental, que tem que se tornar precisa. Então, um comando, Jesus, imagina, Jesus veio aqui, olha tudo que ele fez, né? Um ser, né, que ressuscitou o Cristo, e ele semeou tudo que nós estamos colhendo, né? Ou seja, todo o conhecimento, toda a capacidade de fazer as coisas foi semeada por um ser dessa magnitude, né? Então, Cristo que ressuscitou em Jesus também é uma consciência gigantesca que está dentro de nós, né? Não está fora. Não está fora. Então, o que ele fez? Qual era a técnica que ele usava? Ele conversava, ele falava, ele transmitia, ele tinha discípulos, né? Poucos, né? Pouquíssimos, mas tinha os necessários para seguir o comando e segui-lo, né, nessa trajetória que ele fez, no caminho que ele seguiu. Então ele passava por todas as pessoas com problemas de todo tipo, e ele sempre levava uma palavra usando parábolas. Então ele usava uma linguagem totalmente diferente na época, mas era uma forma dele se expressar e dele transmitir a mensagem. Mas imagina o nível de organização que ele tinha para conseguir fazer isso, né? Então, sem esse nível de organização, ele poderia chegar numa pessoa e falar uma coisa que não tinha nada a ver com ela.
ou em outra e, né? Então, ou então ele não falar nada na hora que ele precisava dizer algo. Então, entendendo que a gente sempre tem que estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Isso não tem erro, mas para a gente chegar nisso também, a gente tem que ter a organização mental. Então, a mente, ela é um instrumento para a nossa caminhada. Aí ela vai se tornar clara, vai se tornar limpa, vai se tornar tranquila e ela vai permitir que a gente caminhe com mais facilidade. Então, o estabelecimento de prioridades é digamos, uma forma, né, de a gente não se perder. E quando você estabelece as prioridades, está lá, você pode anotar, né? Eu fazia essas anotações, pendurava, né? Tinha essas técnicas, né, de pendurar as prioridades e eu ia lá, fechou essa, vou para outra, vou para outra, vou para outra. Quando chegava em uma, aparecia uma pessoa, alguma coisa, uma circunstância, uma situação, eu parava tudo, peraí, o que essa circunstância está me dizendo, o que essa situação está dizendo? Dispersão, então não, né? Então se aquilo está te dizendo, vai te dispersar? Não. Por quê? Porque você está organizando a mente. Se você está organizando, nada pode entrar para desorganizar. Então aí você passa a ser um condutor da tua energia mental. E aí você vai fazendo, vai se liberando e você vai vendo que você vai se tornando completamente leve. Por quê? Porque aquilo que você está se propondo a fazer, você está fazendo e está acontecendo, e está fluindo. Então, a esse nível, é muito mais fácil se organizar do que você ficar nas emoções, organizando emoções. Então, eu não ficava organizando emoção nenhuma e eu sempre sobrepus a mente a qualquer emoção. Então, isso eu entendi que vem de uma escola, né, da nossa própria escola aqui, da nossa egrégora, que não trabalha com essa questão de emoção. Então, isso tinha dentro, né, de alguma maneira, veio lá no meu DNA, que eu procurava não ficar emotiva com nada. Por quê? Porque o que acontece? Se você fica emotivo com qualquer coisa, você dispersa energia, ela vai embora. E você não faz, tem que fazer, você fica lá choramingando. Então eu percebia isso, e eu então sobrepunha a minha mente e falava, não, eu estou fazendo isso aqui, logo mais eu vou ter uma recompensa, entende? Então eu colocava essa recompensa no meu cérebro, agora eu vou fazer um lanchinho, agora eu vou não sei o que, agora eu vou não sei aonde, agora vai vir não sei o que, agora eu não sei o que vai vir, mas vai vir uma surpresa. Então eu me movia sempre no desconhecido. Por quê? Porque tem coisas que a gente jamais vai imaginar que pode acontecer, né? Surpresas. Então você tem que permitir que essa energia atue em você também. Por quê? Porque o universo quer te entregar o melhor, ele quer que você vença, que você seja aquilo que você veio ser. Então você abre esse comando, dá esse comando para o seu cérebro, porque aí ele vai sempre estar, né, na alegria de que mais que vem? E agora? Que mais? Então você não entra naquelas emoções que te levam para lá que não tem nada a ver, e não entra na dispersão que vai te levar para lá também que não tem nada a ver. Então você fica aqui, no centro. Quando acontecer um movimento desse que vem, você entra no seu centro, você se mantém sempre no ponto do coração. Então essa é a diferença. A grande diferença é essa que ensinou nossos mestres aqui. O coração, ele é infinitamente, né? A frequência é infinitamente mais alta. E lá, ele não tem julgamento. Então, se você pegar uma situação, ver uma pessoa, aí você vai pela mente, você vai, putz, é essa pessoa, né? Pronto. Aí a mente já vai gostar ou desgostar. Se aquilo for bom para você, ela vai gostar. Se não for, ela não vai gostar. Porque ela vai imediatamente trabalhar no seu sistema de crenças, naquilo que você está acostumado. Agora, quando você manda para o coração, o que você faz? Você coloca a consciência, a sua atenção no seu coração, no seu centro cardíaco, porque lá está a sua consciência. Aí você se mantém lá diante daquele desafio, você se mantém lá. Aquilo você vai aprender a trabalhar essa energia que vai transmutar, vai transcender qualquer coisa que veio, e você continua olhando e fala, não, mas agora eu tenho minha próxima prioridade, e aquilo vai... Aí você vai aprendendo a dissolver aquelas coisas que vêm, porque elas não correspondem, é só uma tentativa de fazer você sair dali. E você continua. Aí o seu cérebro vai chegar um momento que ele já entendeu isso, que ele está
afinado com isso, e ele vai sempre responder de uma maneira positiva diante dessas coisas que você está realizando, porque ele sabe o quanto é importante isso para você. Que é quem que está fazendo isso? O seu espírito, né? Então, o seu núcleo mais interno, mesmo que você não tenha chegado ainda nesse nível, o seu núcleo mais interno já está te sinalizando que você está fazendo direitinho, você está progredindo, que é isso mesmo, vai. Então ele vai te dar mais estímulos para você seguir, e você sempre vai seguir esse entusiasmo maior, essa energia maior, e vai indo, não para. Não para. Mesmo quando você fala, nossa, não dá mais, não, dá sim. Ah, tem mais 7, agora são 7, então 7, não tem problema. Você vai, continua. O seu mecanismo vai entrar nessa capacidade de realização mais ampla. E aí você vai tornando as coisas, a sua mente organizada. Lembra, o que a gente faz aqui, que está em cima, como que está embaixo. Então aí as suas atividades estão organizadas, você começa a fazer as suas coisas, materializar, que nós chamamos de manifestar, porque na verdade você só tem que manifestar. Manifestar a ordem mental, manifestar na matéria, manifestar. Então aquilo que você faz está organizado. Então sempre buscar estabelecer prioridades e trabalhar em cima delas, sem dispersão. Né? E com o comando que você dá para você mesmo, não dá o comando para o outro, né? Você não vai comandar ninguém. Gerenciar, né, o caso liderar, como você liderando projetos, não é comandar ninguém, ao contrário, é isso que a gente precisa entender, né? Que a liderança é você permitir que o outro faça aquilo que ele veio fazendo naquele projeto, não é fazer por ele, é orientá-lo se necessário, obviamente, mas é permitir, porque ele tem todo o potencial para fazer, é extrair dele o potencial e ele vai fazer aquilo que ele se propôs a fazer. E aí todo mundo em conjunto começa a progredir, né? Então também tem um curso, né, que estou disponibilizando de liderança, é uma formação de líderes conscientes. E é muito legal, porque aí vai entrar todos esses processos, tem muito mais processos de organização mental, onde você aprende a fazer, né? Você vai fazendo isso, vai aprendendo fazendo com a sua própria atividade. Então a ideia é que a pessoa já traga a sua própria atividade, qual que ela tem, e ela já sai dali com uma nova organização mental, para que ela possa, o nosso objetivo é galgar níveis mais elevados de consciência. Então, é elevar essa pessoa desse nível para um nível mais alto. Então, para isso é necessário a ordem. Então, essa formação também vou deixar aqui a descrição no vídeo. A ideia justamente aqui de líderes conscientes não é como ensinou o nosso mestre, né? É formar pessoas para que elas se tornem realmente co-criadores da sua própria realidade, né? E não outra coisa qualquer, né? É que elas se tornem co-criadores, porque quanto mais a gente tiver pessoas nesse nível, mais a gente vai para frente agora, co-criar projetos coletivos. Então também, nesse curso também trato disso e trago alguns insights da nossa egrégora de como vai ser aí os próximos momentos. Então, se você esse link está dentro eu vou deixar o link aqui, vocês acessam e tem um formulário ali, tem um formulário para preencher de pré-aplicação, né, para conhecer vocês, conhecer as pessoas que estão interessadas, e aí a gente vai conversando, vai fazendo os próximos passos. Então não se perca na sua mente, estabeleça prioridades e siga em frente com perseverança, né? Porque a mente dominada, isso também aprendi, é a questão do cavalo bravo, né? É justamente isso, é você pegar ela com rédea curta e falar, não, vamos embora, não tem essa não de ficar aí inventando, de ir num lugar que não é para ir agora, de fazer uma compra que não tem nada a ver, agora não.
Ah, depois, tá, depois você faz, mas agora você termina isso aqui. Então aí você vai aprendendo a não se dispersar, porque esse mundo, no fim das contas, foi criado, essa falsa realidade, né? Ela é um conjunto de crenças que vai, o objetivo é te tirar daquilo que é você, daquilo que você é, que precisa manifestar. E para você chegar naquilo que você é, e que você precisa manifestar no mundo, você tem que se organizar. Não tem outro caminho. Ok? Gratidão.